As Assim, pessoas, Júlio, as pessoas têm que lembrar, assim, tudo tem contexto. Aquela resposta que o JJ deu que ai, maravilhou tanta gente, aquela coisa de não, jogou na quarta-feira, descansa quinta, sexta, sábado e domingo é para correr, é para jogar e tal. Cara, isso foi uma resposta sobre o Gerson, que tinha saído muito desgastado do jogo contra o Atlético Paranaense, isso, lá na Arena da Baixada, e tinha o jogo com o Fortaleza no meio da semana. perfeito. O Flamengo estava cheio de desfalques, mas muito desfalcado. Tava jogando Renier, Vitinho, Berrio, Vitor Gabriel, né? Até o Vinição tá nesse jogo. Vitor Gabriel, Vinição, etc. O Flamengo estava muito desfalcado. Foi aquela coisa que do 5, né? Que ele falou, né? Um de fora, ok, dois, mas 5 e com fratura e tal. Isso tudo foi na mesma entrevista. É. Então, o que ele falou essa questão do Gerson, que não, vai ter que jogar, por quê? Porque ele já estava muito desfalcado. E ainda aí, se você vai para o jogo contra o Fortaleza, o que ele fez? Ele escalou o Gerson de meia direita no lugar do Everton Ribeiro, que não pôde jogar. Ele escalou o Gerson de meia direita. O Gerson jogou só 45 minutos. Saiu, acho que entrou o Lucas Silva no lugar dele no segundo Lucas tempo. Silva. Lucas Silva. E o Gerson saiu carregado, sem conseguir colocar os pés no chão. Porque realmente ele foi para o sacrifício por conta desses desfalques. E foi só por causa disso que ele forçou, porque o exame tinha dado desgaste extremo, risco de lesão. E olha, era o Gerson, um touro, que joga todas. Né? E Bem foi mais jovem que hoje. isso, e foi por isso que ele deu essa resposta. De que não, que ele ia ter que tinha que jogar, que tinha quinta, sexta, não sei o que. Não, ele falou, não, tem segunda, terça e quarta para correr, para o jogo. Ele respondeu alguma coisa nesse sentido. Foi. Então, assim, tem muito contexto nessa história aí, que as pessoas pegaram só esse recorte. Ah, não tem esse negócio de descanso, não. Jogou quarta, descansa quinta, sexta, sábado, joga domingo. Jogou domingo, descansa segunda, terça, quarta é para correr. As pessoas acham que é isso, mas não, teve todo um contexto e o Gerson só jogou 45 minutos. Não adianta a gente querer discutir essa coisa como se fosse futebol de antigamente. Hoje não dá. Hoje não dá. São muitas ações de alta intensidade e tal. E não é questão de, ele não aguenta, coitado e tal. Aí o trabalhador que pega. Cara, a gente não está falando sobre isso. A gente está falando competir em alto nível e é competir com o outro. Com o outro. O outro condiciona o seu desgaste no jogo também. Se o outro estiver bem condicionado, ele condiciona o teu desgaste no jogo. Jogador profissional aguenta jogar 90 minutos de futebol todo dia. Mas em que ritmo? Em que nível? É essa a grande questão que se discute. E não adianta querer discutir com a ciência, gente. Não adianta querer discutir com a ciência. Se forçar, o jogador vai se lesionar. Não adianta. Ele vai continuar levando a vida dele. Tá? O trabalhador pode ter uma contratura, pode ter um problema no músculo posterior e tal, que ele vai mancando lá, pega um Uber se tiver condições e tal, e vai trabalhar. E vai trabalhar, vai sentar e vai trabalhar e tal. O cara que é pedreiro, de repente vai na raça, toma um remédio, toma uma cachaça lá vitaminada e vai fazer, né? E tal. Agora o jogador vai competir com o outro. Tem lá o reserva, é outro contexto. Então não adianta ficar insistir nesse discurso do JJ. O JJ, nos primeiros, aquele períodozinho ali antes da pandemia, em 2020, o que ele mais fez foi rodar o elenco do Flamengo. Thiago Maia jogou pra caramba, Michael jogou pra caramba, Giovanni jogou. falando de minutos. Pedro É. Rocha jogou, Pedro Rocha, Giovanni não, Pedro Rocha, verdade. Pedro jogou, os zagueiros também se revezaram ali.
ou até jogaram juntos, naquele jogo com o Barcelona de Guayaquil, jogou Gustavo Henrique e Léo Pereira, era a dupla de zaga. Então não adianta ficar com essa conversa de que não, tem que ser os mesmos 11, tem esse negócio de poupar e tal, porque o JJ não poupava. Poupava sim, rodava o elenco sim. E aquele time de 2019, que entrou para a história, jogou 8 vezes apenas. Os 11. 8 vezes apenas. Para ver que toda vez tinha que mexer em alguma coisa, tinha que mudar alguém. Então, não adianta, gente. Vamos esquecer esse raciocínio, essa visão de que todo mundo é fresco e o JJ era o chefão que não queria saber, botava os caras para jogar e acabou. Não era assim. Não era assim que funcionava. E tem outra coisa aí que eu queria abordar sobre Jorge Jesus. O futebol brasileiro... Primeiro, faz 7 anos, daqui a pouco, que o Jorge Jesus chegou ao Flamengo. 7 anos. O futebol brasileiro era outra coisa. O Jorge Jesus chegou ao Brasil para mudar o futebol nesse país. Não foi só o futebol no Flamengo, foi o futebol nesse país. Eu me lembro de um jogo, até trabalhei nesse jogo em 2018, teve um São Paulo e Palmeiras, e o Palmeiras seria campeão brasileiro naquele ano, no Pacaembu. Palmeiras 1-0, gol do Carlos Eduardo. Me lembro perfeitamente desse jogo. Parecia jogo de futebol americano, cara. Era bola de um goleiro para o outro. Chutão, 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 chutão. Chega um técnico aqui e muda o rumo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro era outra coisa. Antes do Jorge Jesus chegar aqui, era outra. Existe um futebol brasileiro pré-JJ, pós-JJ. Tá? É muito importante as pessoas entenderem isso. O JJ mudou a história do futebol brasileiro, mudou os rumos do futebol brasileiro. Talvez daqui a um tempo tenha essa exata noção, né? Muitas pessoas não admitem isso, talvez por questão de clubismo, essa coisa toda. Mas ele mudou o conceito de futebol no Brasil. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.